nos tira do combate. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 em diante, diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei a Amaleque por aquilo que fez a Israel quando lhe opôs no caminho, ao subir ele do Egito. Depois saiu, feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e deixou vivo o rei dos amalequitas, e todo o povo destruiu a fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, como também ao melhor das ovelhas, dos bois, dos animais engordados. E então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumprir as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. E Samuel madrugou para encontrar-se com Saul pela manhã. E foi dito a Samuel: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si numa coluna, e voltando passou, desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse: Bendito seja do Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Então perguntou Samuel: Que quer dizer, pois, esses balidos de ovelha que chegam aos meus ouvidos, e o rugido de bois que ouço? Ao que respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Ao que disse Samuel: Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então respondeu Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor. Caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas eu destruí totalmente. Samuel, porém, disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como quem se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Samuel, porém, disse a Saul: Não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para Seir, Saul pegou-lhe pela orla da capa, ao qual se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel, e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também aquele que à força de Israel não mente e nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Ao que disse Saul: Pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore ao Senhor seu Deus. Então disse Samuel: Trazei-mo aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a eles animosamente e disse: Certamente já passou a amargura da morte. Disse, porém, a Samuel: Assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gigal. Então Samuel foi-se a Ramá, e Saul subiu à casa de Gibeá de Saul. Ora, Samuel nunca mais viu a Saul até o dia da sua morte, mas Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul como rei sobre Israel. Amém. Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, nos colocamos nesta noite, e o Senhor quer falar conosco a partir da vida de Saul, homem ungido por Samuel da parte de Deus, mas que perdeu o posto, perdeu a aliança, perdeu, Senhor, o verdadeiro princípio de te servir, e foi colocado para trás, e foi, Senhor, colocado de lado, porque o Senhor o tirou do combate naquele dia. E nós queremos, Senhor, verdadeiramente permanecer debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Esta guerra, ela não será esquecida, nem os heróis que nelas lutam. E é pensando nisso
eu gostaria de contextualizar essa situação para o nosso crescimento no âmbito espiritual. Essa situação que nós acabamos de ler tem muito a ver conosco, com a nossa vida. Muitas vezes a gente encontra pessoas em alguns funerais, pessoas que realmente estão comprometidas com o Senhor, e é muito bom você fazer o ofício fúnebre de uma pessoa que tem uma aliança com Deus. E aí então nós temos toda a autoridade de usar as palavras do apóstolo Paulo, que diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo, quando ele relata isso, ele diz assim: o que eu tinha que fazer eu já fiz. Hoje eu estou velho, hoje eu já não estou mais nesta mesma, a fé continua a mesma, mas eu não tenho mais esse mesmo vigor. Mas tudo que eu tinha que fazer eu já fiz, e eu estou em paz com Deus. Mas em contratempo, amado, a gente percebe, sabe, nitidamente que tem pessoas que não conseguem sequer combater o bom combate. Quem diria terminar a carreira? Tem pessoas que estão sendo envergonhadas por conta das suas atitudes no mundo espiritual. Tem pessoas que têm o chamado de ser soldado do Senhor e está agindo como moleques, como crianças que não têm responsabilidades. Imagine você que se um soldado fardado é visto fazendo qualquer coisa que desagrade, que defama a ordem, ao exército, aonde ele participa, ele é punido duramente. Não precisa nem estar fardado. Se tiver, então, piorou. O dia que você levantou a mão e aceitou Jesus, você recebeu uma farda de guerreiro, servo do Altíssimo. E nós temos algumas coisas que nós temos que fazer. Nós temos algumas coisas que nós temos que colocar em prática. E temos muitas outras que somos abençoados por participar deste exército. Amém? É triste, amado, quando um crente é atirado no combate, sabe, por uma flecha de pecado, que por muitas vezes é lançada pelo próprio Satanás. Mas o que é mais lamentável e trágico é quando o próprio Deus nos tira do combate. Nós não nascemos para ser abortados, mas existem pessoas que pelas suas atitudes estão sendo abortadas no mundo espiritual. Amém? Um homem casado, ele pode se comportar daqui para frente, porque ele é jovem, talvez como um garoto qualquer. Uma mulher casada, mesmo que ela não use aliança, que ela não mostre, não identifique que ela está casada, ela pode se comportar como qualquer uma periguete? Não. Gostaram do periguete? Há uma diferença, irmão. Sim ou não? Há uma diferença. Mesmo que o teu esposo não esteja, mesmo que os teus filhos não estejam, há uma diferença. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E o Senhor é aquele que nos sonda, é aquele que está verdadeiramente ao nosso lado. E às vezes ele se entristece porque os seus soldados estão agindo de maneira errada. Algumas coisas que muitos agem é tirar do combate. Quando acontece isso, pastor? Nós vamos ver agora. Ponto primeiro: quando desobedecemos nitidamente a sua vontade. 1 Samuel 15:10. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras.
Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite inteira. Sabe, Deus havia dado uma ordem, amado, a Saul, mas a ordem não foi cumprida da maneira que Deus gostaria que fosse. Sabe? Pois Saul, a Bíblia diz que ele obedeceu até aonde lhe convinha, até aonde ele achava que deveria ir. Deus, amado, Ele nos tira do combate quando nós servimos aquilo que nós achamos que devemos servir. Ou você é servo ou você não é. Deixa eu voltar para a história de casais. Se você tem uma esposa, que ela é tua esposa só quando está do teu lado, e quando você está longe ela é qualquer outra pessoa, eu acredito que você não gostaria, como homem, e nem você como mulher gostaria de um marido assim. Nós precisamos vestir a camisa. Sim. Nós precisamos ser diferente. E ser diferente não é colocar uma roupa, mas é ter atitudes. Jesus, ele conta uma história que ele fala sobre as 10 virgens. Virgens essa que estava procurando uma aliança, e tinha aliança com o noivo, e este noivo a qualquer momento poderia chegar, ele era um viajante, e ela precisava realmente estar com as suas lâmpadas acesas, para que pudesse o noivo chegar, as suas lâmpadas estivessem acesas, porque a hora que ele chegasse, eles a levariam para com ele. E a Bíblia diz que Jesus fala a respeito disso, de 5 prudentes, e chama as outras de 5 loucas. É a turma do sabe, a turma de que tudo pode, nada é pecado, é a turma do não tem nada a ver, eu acho que pode. Recentemente, há pouco tempo atrás, isso foi uma polêmica, filmaram e colocaram na internet alguns soldados dançando algum tipo de música. Ficou por isso mesmo. Alguns deles foram expulsos. A mídia caiu em cima, mas não tem jeito. A voz do exército é: tira fora, porque está escandalizado. O que Deus quer falar contigo nesta noite de Santa Ceia, segunda Santa Ceia do ano de 2012, do ano do Hartigma, do ano da esperança, dizendo o seguinte: eu te dei uma guarda, eu te dei uma autoridade, não perca, para que eu não te tire do combate. Nós precisamos adorar o nome do Senhor, e aonde você estiver, reconhecer que o Senhor é Deus. Tem um louvor do Levita 49 que fala exatamente isso. Quando as pessoas olharem para você, enxergar você diminuindo, que o Senhor cresça, e quando te enxergar, te enxergue prostrado aos pés do Senhor. É assim que nós devemos aparecer, é assim que nós devemos ser. As pessoas têm que te olhar como uma pessoa honesta, como uma pessoa prudente, como uma pessoa de Deus. Precisamos lutar, amados, todos os dias, o nosso combate conosco mesmo, e nos policiar, porque nós representamos o grande general do universo. Repita comigo: soldado desobediente. Soldado desobediente. Constantemente é disciplinado. Ponto 2. Quando permitimos que a vaidade domine o nosso coração. Versículo 12 diz assim: chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna, e voltando passou e desceu para Gilgal. Saul, ele era o tipo do cara, sabe, que queria se aparecer. O Senhor disse: vai lá, prende o rei dos amalequitas, acaba com todo o inimigo de Israel, não fique nada, até os animais têm que ser destruídos. Sabe o que ele fez? Ele foi, prendeu o rei, pegou o povo, pegou a riqueza do rei, guardou para ele, disse assim, porque ele era político: olha aqui, rei, eu sou rei de Israel, eu e o Senhor somos assim, sabe, nós temos uma intimidade, eu vou poupar a tua vida, você fica do meu lado, porque você vai me fortalecer no meu reino, e a gente
mata aí os pobres, as mulheres, mata todo mundo. Cumpre-se a palavra do Senhor. Pega aí tudo que você tem de posse e vamos sacrificar ao Senhor. Quando Samuel chegar, o que ele vai fazer? Ele vai ficar alegre. Porque Deus mandou a gente fazer uma coisa, mas eu acho que não tem necessidade. Para que isso? Eu sentia de fazer diferente. E quando nós começamos a sentir, amado, de fazer diferença, Deus ele sente em te tirar do combate, porque Ele mandou você sentir, Ele mandou você agir e agir no nome dEle. É Deus, aleluia. Quando Samuel chega lá, o que acontece? Tem um altar com uma estátua de quem? Do rei Saul. Metido. Deus não mandou fazer nada disso. Deus foi bem categórico. Este povo está perseguindo, acaba com todo mundo, destrói e acabou. Era uma época que não era a época da graça, era olho por olho, dente por dente. Nos dias de hoje Deus não faria isso, mas naquela época fez. Independente da ordem, tem que ser cumprida. Às vezes nós queremos remediar a Bíblia. Diz assim, não, a Bíblia não está dizendo, não é bem assim. Nos dias de hoje a coisa se modernizou, vamos mudar um pouquinho isso aqui. O Apocalipse diz, tire uma vírgula para você ver o que vai acontecer na tua vida. Existem coisas que ficou para o Velho Testamento, existem coisas que ficou na Velha Aliança, existe coisa que é para judeu, mas pecado é independente de nação, pecado é pecado, erro é erro e Deus não aceita. Amém. Saul permitiu que aquela vaidade, irmão, entrasse sobre a sua vida e fizesse morada. A pior coisa é quando o crente começa a ser vaidoso, tá vendo? Quando eu canto bem. Se eu sair da igreja, coitado do ministério de louvor. Se eu sair da igreja, pastor Alexandre vai passar um aperto. Sou o melhor dizimista da casa. Como eu não tem ninguém, é eu e eu mesmo. Sem saber que antes de tu o Senhor já existia e depois de você ele vai continuar existindo. Aleluia. Samuel, amado, ele vai ao encontro e ele encontra quem? O monumento de Saul. Ele falou, não é possível. Esse cara, ou é doido ou é retardado. Não pode ser outra coisa. Porque Deus manda ele vir eliminar os inimigos. O que ele faz? Ele faz um altar para ele, um monumento para ele, e ainda fica pousando. Só faltou ficar assim, tirando foto, fazendo bico. Meu irmão, ninguém é rejeitado por Deus por acaso. Deus ama a todos, mas nós precisamos entender que a glória é dele. É ele que precisa ser adorado. É ele que precisa ser servido, não é ele que serve a nós. Sabe? Saul nesse momento ele não estava interessado em obedecer, mas a Bíblia diz que ele estava interessado em aparecer, em fazer politicagem. Terceiro, quando a mentira torna-se parte do nosso cotidiano. 1 Samuel 15:13 diz assim: veio pois Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas do Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Samuel disse: como? Você já cumpriu a palavra? Dizendo que você já executou todo o serviço, a ordem do Senhor? Samuel sabia, amado, que havia mentira. Saul ele estava ali, sabe, dizendo, fazendo aquilo, porque aquilo não era verdade. Deus mandou fazer de um jeito, ele estava fazendo de outro. Está cheio de crente achando que vai para o céu desse jeito, mentindo. E mente tão descarado que até ele acredita. Nós precisamos ser diferentes. Amém. A mentira não pode fazer parte do seu cotidiano. Quando a mentira, meu irmão, começa a fazer parte da nossa bagagem, nós somos fortes candidatos a ser tirado do combate. Você acha que o Senhor te salvou porque você é bonitinho? Porque você tem acima de 1 metro tal ou abaixo? Ou porque a sua medida é padrão segundo a moda? Ou porque você é de uma família real?
A Bíblia diz: porque tu és pó, não és nada, e o Senhor te faz alguém. Estava condenado ao inferno, a sofrer lá no inferno por Satanás, e o Senhor foi e te alcançou de alguma maneira. Tirou as suas vestes sujas, te deu vestes novas, colocou um anel no seu dedo, uma autoridade na sua boca, que é o nome de Jesus, e diz: aonde você estiver, eu sou contigo. Isso é autoridade. Colocou nas suas mãos uma caneta para você assinar, para você enviar, para você ordenar, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, no nome do Senhor, e Ele é o teu aval. A Bíblia diz que Deus te colocou como mordomo. E o que é mordomo? É usar de mordomia, é usufruir daquilo que não é seu, é ter autoridade de fazer e desfazer daquilo que é de um rei, que é o Todo-Poderoso, mas você usa como se fosse seu, porque Deus te dá o aval para isso. Tem gente que começa muito bem, sabe, na sua vida espiritual, crescendo, daqui a pouco começa a cair. Por quê? Porque Deus faz isso, meu filho, com a maneira mais doce, com o jeito mais, sabe, sublime de falar. E a gente diz: não, eu sou assim, eu acho que é assim, eu tenho os meus direitos, eu tenho a minha maneira de pensar. Em outras palavras, Deus que fica em segundo tempo, ou que se dane. Saul, quando ele chegou lá, ele olhou para aquele povo e disse o seguinte: vamos matar o povo, vamos pegar as ovelhas, os boi, vamos poupar a vida do rei, e tudo bem. Samuel, quando chega, ele diz assim: escuta, a obra está feita? Sim, está feita, mas eu estou ouvindo algumas maneiras de ovelha, eu estou ouvindo, sabe, os bois, eu estou ouvindo os animais, eu estou ouvindo algum barulho. Não, peraí, surpresa, preparei uma surpresa para você. Esses animais nós vamos sacrificar. E olha o que a Bíblia diz. Ele diz para Samuel: sacrificar ao teu Deus. Ele não diz ao nosso Deus, ao Senhor nosso Deus. Ele foi bem claro: sacrificar ao teu Deus. Samuel disse: ao meu Deus não, porque o meu Deus não aceita nada que é oferecido, o meu Deus não aceita nada que vem, que é derivado de pecado. Era para você acabar com tudo, e você não acabou. Era para você matar, você não matou. Então, já que o rei dos amalequitas, aquele que matou muitas mulheres, aquele que destruiu muitas crianças, aquele que destruiu a nação inteira, agora é teu amigo, traga ele aqui, eu vou te dizer como é que Deus faz. A Bíblia diz que Samuel tira a espada e mata o rei na frente de todo mundo, e diz assim: como você tirou a vida de muitas mulheres, a tua mãe agora vai sentir a tua falta, porque eu te matarei. E destruiu tudo. Nós olhamos para Samuel e dizemos: nossa, que crente nervoso, violento. O nosso Deus é o Deus que cura, que limpa, mas é um Deus que também mata. Por isso que nós adoramos ao Senhor Jesus, que é o Deus da graça e da misericórdia. Glória a Deus, que essa igreja não serve ao Senhor nos tempos antigos. Glória a Deus. Ananias e Safira, porque escondeu o dízimo, em Atos 4 e 5, foram fulminados na frente de todo mundo. Nossa, se o Senhor continuasse assim, não sobrava mais ninguém. Não é verdade? Nós vivemos um tempo da graça, irmão, da misericórdia, aonde mesmo você errando, mesmo você pecando, mesmo você caindo, o Senhor está dizendo: eu quero te ajudar. Eu, graças a Deus, desde o dia que eu aceitei Jesus, eu nunca desviei no caminho do Senhor. Glória a Deus por isso. E não falo isso com soberba, falo isso porque a misericórdia do Senhor foi comigo. Porque mesmo sendo pastor, por muitas vezes a gente olha para algumas coisas que não é para olhar, se entristece com outras, e isso quase nos tira da presença do Senhor.
E há uma diferença. O soldado, quando ele é fiel, ele começa a receber algumas medalhas, algumas estrelas. Ele começa a subir de cargo no mundo espiritual. E talvez você olhe para alguém e diz assim: por que aquela pessoa anda, caminha, prospera? Por que aquela pessoa age daquele jeito e Deus abençoa? Porque aquela pessoa honra a farda que tem. Você não está vendo, mas aos olhos do Senhor, todos vocês que estão aqui nesta noite estão com as mesmas roupas. Embora que sobre o ombro de cada um tem algumas coroações que são espirituais, glória a Deus, que não tem gente que fala: ó, você viu? Tem estrela brilhando aqui hoje? Ainda bem. Talvez passaria caol para brilhar mais do que as outras, que o ser humano tem essa tendência. Saul, por ser rei, ele achou que ele tinha que fazer uma estátua dele, porque ele foi lá fazer um serviço para o Senhor. Ele já chegou lá como um popstar. Parecia que naquela época, se tivesse tapete vermelho, estava ele desfilando. Quarto, quando a nossa filosofia diz que os meios justificam os fins. 1 Samuel 15:14, ao que respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois, para oferecer ao Senhor teu Deus. Ele não fala nosso Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então ele acha assim, que por ele ter matado o povo que era pobre, o povo que era servo, ele estava cumprindo a vontade de Deus. Deus não estava preocupado com o povo. Deus diz: mata este rei, coloque ele por terra, e ele vai ver, e todo este povo vai ver quem é realmente o Senhor. Ele fez ao contrário. Ele permanece o rei, pega as iguarias, pega a prosperidade do rei e mata o povo que não tinha nada a ver com isso. Sabe, irmão? Às vezes, pelas nossas atitudes, pela sua atitude, ao invés de você ganhar pessoas, você está matando pessoas. O Senhor diz lá no seu trabalho: seja você a diferença. Não seja um crente chato, mala, mas as pessoas têm que olhar para você e te respeitar por saber que você é um cristão e um cristão autêntico. Tem aquele crente chato, quando ele chega as pessoas falam: ai meu Deus, ele chegou. É o irmão nuvem. Quando ele chega fica tudo nublado. As pessoas fecham a cara. Mas seja aquele cristão que as pessoas têm vontade de chegar perto de você, fazer pergunta do Senhor, saber que você se identifica como cristão. Tem a hora de falar, tem a hora de ouvir, tem a hora de brincar. Mas mesmo no momento lá daquela reunião da festa, da empresa, sabe? Ô irmão, tem gente que quando se converte não vai mais em festinha de empresa, some dos aniversários da família, porque virou crente. Sabe quando a tua família vai querer se converter? Nunca. Diz: eu? Ser mala como você? Não me livre. Nós podemos estar em todos os lugares e não precisamos participar com o pecado, mas você pode. Eu tenho uma irmã que não é convertida. Alguns anos atrás, minha sobrinha fez aniversário de 15 anos e foi lá no MESC, um clube que tem aqui próximo ao Parque dos Pássaros. E ela me ligou por educação, dizendo assim: eu estou te ligando, mas eu sei que você não vai. Eu disse: quem disse que eu não vou? Que você vai? Vou. Mas lá vai ter música do mundo, funk, não tem problema. Vou eu, minha mãe e a Laide. Ficamos numa mesa perto da porta, porque qualquer coisa a gente sai correndo. Logo quando saiu uma música, eu não lembro, não vou cantar a música, peraí. Uma música falava Creu, sei lá qual era o nome daqui. E aí tinha uma senhorinha, tadinha, e ela foi inventar dançar o Creu perto da nossa mesa. Ô derrota! E parece que a música ela vai aumentando, não é? A velocidade, não sei como que é isso. Eu achei que ela ia morrer, porque ela tremia tanto que eu falava: olha,
Aquilo para nós serviu só para rir. É claro que isso não quer dizer que eu tenho que estar em todos os lugares desse nível, nesse porte. Mas com a nossa atitude lá, eles perceberam que nós somos cristãos. Sim, temos a nossa fé, sim, mas podemos ser sociáveis. Mudou a história. Sabe, irmão? Então você pode estar em todos os lugares, sim. Fui convidado semana passada, retrasada, sei lá quando foi, para um casamento de uma jovem que estava vindo aqui na igreja. E ela resolveu, sei lá, por conta do marido, casar na igreja católica. Acho que é a irmã do Peterson. A surpresa deles é que nós, eu e a minha esposa, nós não iríamos, porque somos pastores. Eu não fui na igreja lá de São Judas, nada contra, mas também nada a favor. Mas eu fui até a festa, fiquei lá um pouquinho e ia embora, não fiquei até o final. Mas quando ela nos viu, ela ficou surpreendida, falou: vocês vieram? Eu disse: sim, eu vim para te dar um abraço, agora que eu te dei, nós já estamos indo embora. Sabe, irmão, fazer a diferença não é participar como os do mundo, mas é estar no mundo sendo a diferença. Nós precisamos disso. Saul, ele queria ser igual ao mundo. Saul, ele queria ser igual às outras pessoas contra Deus. Meu amado, quando você não obedece à voz do Senhor, você é contra Ele. Amém? Se você está indo para o seu trabalho, para a tua escola, para a tua igreja, e você não obedece às ordens que lhe é dada, isso prova que você não está de acordo, você não concorda, você é contra. Então você está indo em contrapartida com aquilo que está sendo ministrado, ensinado. Com Deus é a mesma coisa. Quando nós estamos fazendo a vontade do mundo, achando que vir para a igreja de domingo te dá o direito de ir ao céu, só Deus para ter misericórdia. Deus queira que sim, que dê tempo de consertar, porque o nosso Deus não quer lançar ninguém fora. Mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Talvez Deus olhava do céu e dizia: ô menino teimoso. Mandava ele fazer isso aqui, ele fazia colar. Ele queria status. Até o momento que Deus usa o próprio Samuel para ungir Davi. Diz: olha, você vai ungir um adorador. Tudo bem que ele não é guerreiro, tudo bem que ele é apenas pastor de ovelha, é apenas um menino. Vai chegar o tempo que ele vai se tornar um guerreiro, ele vai estar habilitado para sentar no trono, mas eu quero que unja ele já, porque ele será ungido, porque ele será colocado, sabe, as suas vestes será trocada. E a Bíblia diz que Davi, amado, foi preparado para assumir o lugar de Saul. E se você ler a história, você vai perceber que Saul tenta matar Davi de todo jeito, mas aquele que é protegido do Senhor, nenhum mal te fará, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor é contigo. No caminho pregando o Evangelho, eu já fui jurado à morte várias vezes. A primeira vez que eu fui jurado de morte foi através da pessoa que dizia ser o meu pai de santo quando eu era do Candomblé. Mandou um recado dizendo: seus dias estão contados. Eu disse: glória a Deus, se eu morrer eu vou para o céu e você vai para o inferno. Quando eu fui para a Vila Paulina, tinha lá uma bandidagem terrível, e quando souberam que eu ia abrir a igreja lá, recebi um recado de um rapaz que tinha um apelido bonitinho, chamado Sapo. Boa coisa não era. O Sapo mandou dizer assim: diga ao pastorzinho. Não sei por que ele falou isso. Não entendi até hoje, mas tudo bem. Quem sabe o Senhor me revela. Diga a este pastorzinho que se ele abrir e fizer o culto, hoje, no final do culto, ele morre. Passaram 15 anos, eu estou vivo, glória a Deus. A família toda se converteu, e ele, antes de morrer, eu orei por ele. Ele disse: pastor, eu vou resolver uma fita e quando eu voltar a gente conversa. Ele não voltou para conversar. Deus ainda deu a última chance. E eu não acredito, não sei, Deus é poderoso para isso, mas eu não acredito que ele teve tempo de se arrepender, até porque
ele recebeu vários tiros pelas costas e foi diretamente na cabeça, porque ele era matador, e aquilo que você semeia é o que você colhe. Sabe, irmão? Às vezes tem situações que tentam te intimidar, que tentam te paralisar. Existem situações que às vezes as pessoas fazem para que você seja paralisado. Mas não pare, porque quem te dá respaldo é o Senhor. Amém. Ele não só queria justificar Saul, como ele queria pegar os fins, os meios, o começo, e tentar fazer uma salada e justificar o erro que ele tem. Tem muito crente que é assim, não, eu só fiz porque também a pessoa que Deus colocou do meu lado, aqui não é esposa, aquilo é um Deus me livre, um Deus nos acuda. Ô mulher endemoniada, pastor, olha, ela me faz fazer cada coisa. Você faz porque você quer, porque você é endemoniado também. Aquele marido, meu Deus. Uma vez eu conversei com uma irmã, ela era diaconisa lá em Eldorado. Ela disse, pastor, eu vou me separar. Eu disse, nossa irmã, por quê? Não, meu marido não é crente, e ele anda fazendo umas coisas, querendo que eu faça umas coisas que Deus me livre, eu não gosto nem de pensar. Eu falei, ai meu Deus, ficou estreito para mim, né? Como que eu vou perguntar? Se ela falar, eu ouço, mas eu fiquei naquela. Eu falei, irmã, pastor, eu vou te contar. Já comecei a ficar vermelho. Tá, irmã, tá, vou ver o que eu posso fazer. Sabe o que é, pastor? Quando nós éramos do mundo, a gente dançava. Você era samba rock, lenta, não sei que música ela dançava. E toda vez que ele chegava no serviço, ele chegava meio mamado e ele ficava alegre. E ele chamava ela para dançar e eles dançavam no meio da sala. E ela disse, pastor, agora ele cismou porque eu sou crente, eu sou chato, eu sou quadrado e eu não quero mais dançar com ele. Está amarrado, eu não vou dançar. Eu falei, não, você vai dançar com ele sim. Como? Eu sou diaconisa. Eu falei, daí ele é o teu marido. Se você for com ele para um baile e lá você escandalizar, sabe? Lá juntamente com outras pessoas, pode até ser que o Senhor não se agrada, mas ele é teu marido, meu filho, ele faz coisa pior que você. E você gosta. Dançar não quer dizer nada. Pastor, e se preciso eu falo tudo de novo. Vai dançar com o teu marido. Ele pediu uma vez, pediu duas, na terceira vez ele falou, não filho, eu não me sinto bem dançando com você mais. Não sei, tem alguma coisa que me incomoda. Era o Senhor fazendo algo. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos ser sábios, prudentes. Passou-se um tempo, estava lá o irmãozinho na igreja. Sabe, irmão? Existem coisas que não adianta. Passou-se um tempo, ele já estava convertido. E esse testemunho lá em Eldorado todo mundo conhecia. Fui muito criticado por isso. Imagina, esse pastor é muito carnal. Manda a diaconisa dançar com o marido. É o marido dela. Até que Deus faça a obra, nós precisamos ser sábios. Não manchou as suas vestes. Ela não deixou de ser diaconisa. Ela continuou sendo. E Deus abençoou e ganhou seu marido para Jesus. Tem tanta gente que é tão santo, tão santo, tão santo, que parece que tem uma luzinha no teu pé. Você vê aqueles crentes santarrão? Nossa, tudo para ele é pecado, tudo para ele é escândalo. Mas ninguém sabe como está o seu coração e o seu pensamento. Ninguém vê. É melhor você ser natural. E através das suas atitudes, você justificar o nome do Senhor. Quinto, quando não conseguimos reconhecer que estamos em pecado. 1 Samuel 15:19. Porque pois não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Samuel disse assim, olha, você pecou não apenas por desobedecer, mas você estava de olho no despojo. O que é despojo, irmão? Despojo é assim, quando você entra numa guerra, naquela época eles entravam na guerra, o que ganhava a guerra tomava os bens para si. Então isso é despojo. Samuel disse, você não está interessado em ser amigo
desse amalequita, você está interessado e está de olho no despojo. Você não está vendo com os olhos do Senhor, com o olhar de misericórdia, você está tendo interesse. Sabe, irmão, quando nós estamos na condição de reconhecer o erro, por mais que você erra, você pede perdão, o Senhor te perdoa. O duro é quando você erra e acha que não errou, e quem quiser que te aceite do jeito que você é. Aí o negócio fica estreito. Aqui se encontra a última evidência de uma pessoa que está prestes a ser tirada do combate pelo próprio Deus. É quando o Senhor lhe concede o tempo de arrependimento. Aconteceu com Judas. Eu vi alguém dizendo assim: olha, eu acho que na última hora Judas, antes de tirar sua própria vida, pode ter pedido perdão e se enforcado. Mentira. Não concordo com essa filosofia, não concordo com essa linha de pensamento. A Bíblia diz que o suicida não tem direito à vida eterna. Segundo, ele traiu Jesus. Pelo fato de ter traído não é o problema, porque a Bíblia diz que lá na mesa o Senhor disse assim: um de vocês vai me trair. Enquanto estavam todos os discípulos dizendo: nossa, mas quem será? Ele disse: aquele que molhar o pão no meu prato e comer. Exatamente no momento que Judas estava fazendo para levar a boca, Judas podia dizer: opa, peraí, Senhor, sou eu sei que sou eu, mas eu quero te pedir perdão. Ele seria perdoado. Às vezes Deus nos desmascara naquela hora para que você se arrependa, para que você mude o foco, para que você saia desta visão. Mas Judas disse: não, eu não vou voltar atrás. Sou macho pra caramba, não volto atrás. A minha palavra é uma só. Eu disse para os sacerdotes que eu aceitaria e vendi essa traição por 30 moedas de prata. Eu vou até o final. E foi até o final para o inferno. Sabe, meu irmão, nós precisamos entender que quando você se arrepende, quando você reconhece que errou, tem gente que reconhece o pecado, e o pecado ele está tão, entronizado na vida da pessoa, que a pessoa diz: Senhor, eu não sei como que eu vou fazer, porque eu acordo pensando nisso, eu vou dormir pensando nisso, eu faço isso o tempo inteiro e o pecado está em mim, acho que eu sou o próprio pecado. Tem gente que, em determinada situação, está tão impregnado nisso que não consegue se libertar, mas pelo fato dele dizer: Senhor, me ajuda, Deus vai estar trazendo uma outra estratégia e vai te manter no cargo que Ele te colocou. Nós vimos até aqui, irmão, algumas evidências que nos levam a ser tirados do combate. Agora eu quero relatar a vocês algumas consequências que Saul sofreu devido à sua própria conduta de vida. A primeira consequência: Deus o rejeitou. Amém. Uma coisa é a esposa te rejeitar, é o marido te rejeitar, é o patrão te rejeitar, é os amigos te rejeitar, que são substituíveis. Outra coisa é o próprio Deus rejeitar. O soldado dispensado, amado, a Bíblia diz que não tem honraria. O versículo 26, Samuel porém disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. O soldado rejeitado, ele não tem honraria. Há um tempo de conserto, há um tempo de punição, e se a pessoa não se molda a isso, não tem honras, ele é tirado, ele é excluído. Não pense você que Deus excluiu Saul da noite para o dia. Houve muita chance em todo o seu reinado, mas mesmo assim ele não se dobrou. Pergunte para o teu irmão: você está entendendo? O Ademar perguntou o filhinho dele, não entendeu nada. Né, Roger? É Roger? Está entendendo, Roger? Melhor dizer que sim, né? Ainda bem que nessa idade não entende nada. Não é verdade? Agora nós estamos entendendo. Segundo, perdeu o privilégio
de ser instrumento de Deus no meio do povo. Versículo 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Duro ouvir isso. Diz: olha, Deus tirou daqui e te colocou ali porque o outro é melhor do que você. O outro faz com excelência, você não presta, você não sabe fazer, você é um desprezível. E às vezes nós olhando para a história achamos que aconteceu da noite para o dia. Não, muitos anos o Senhor ficou esperando Saul se consertar. Só que cada um de nós temos um tempo de vida útil. Tem gente que está aqui que vai morrer daqui 50 anos, 60. Outros podem morrer amanhã. Não adianta dizer: ah, tá vendo? Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Ele é tardio em irar-se. Então eu vou continuar aqui na boa, que de boa não tem nada, porque eu sei que Deus é misericordioso. O Senhor Jesus disse assim: como falas tu, honesto, se hoje eu pedir a tua alma, o que você tem para me entregar? Terceiro, foi desonrado perante tudo e todos. Versículo 30. Ao que disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor de novo, teu Deus. Sabe, irmão, ele foi envergonhado e humilhado porque ele só era rei porque Samuel, que era o juiz, que o ungiu rei. Então ele só foi reconhecido como rei pelo povo exatamente pelo fato de que Samuel o ungiu. E quando Samuel o repreende, sabe o que ele faz? Ele tenta sair, ele vai e gruda na roupa de Samuel, puxa e rasga a roupa de Samuel. Samuel olha para o rasgo da roupa e profetiza. Duro quando um soldado, um homem de Deus, irado, profetiza em nome do Senhor para alguém que está caído, aí fica prostrado de vez. Ele diz: da mesma maneira que você rasgou as minhas vestes, o teu reino é rasgado agora. Ele disse: não, Samuel, não, vamos conversar. Volta comigo, para que o povo me veja do teu lado e continue me aceitando como rei. Ele diz: o teu reino acabou hoje. Sabe, irmão, aquela pessoa que está na empresa e ele é o quebra-galho, ele é o faz tudo, e o dia isso sobe a sua cabeça e ele diz: eu sou o cara. E ele tenta então até confrontar com o patrão, ele começa agora até a medir forças, dizendo: não, eu não acho que é assim, eu acho que é assado porque eu entendo. Até o momento que o patrão diz: olha, a partir de hoje você não entende nada, você está na rua. Aí toda a estrutura cai. O Senhor nos ensina que nós precisamos ser mais humildes, porque os humildes herdarão o reino. Verdade, Jesus. Você é bom, irmão? Seja melhor, mas seja humilde. Talvez você seja o melhor da guarda. Continue sendo, porque quem tem que te honrar é Deus. E Deus, quando Ele te honra para que todos vejam a tua honra. Você não precisa se mostrar. Mas Deus, todo mundo está honrando, todo mundo está sendo honrado. Eu vejo lá na igreja as pessoas todas contando testemunhos. E comigo, fique em paz, continue fazendo calado, honrando o nome do Senhor, porque quando a tua vitória chegar, ela será maior do que você imagina. Eu ministrei uma palavra hoje de manhã que fala sobre o dilúvio. E o dilúvio às vezes ele chega na vida de muitas pessoas. O dilúvio representa a luta, representa as dificuldades. Noé, quando foi chamado por Deus, o Senhor disse assim: Noé, faça uma arca, porque esta arca será a tua salvação. Faça uma arca, porque esta arca será a aliança da tua salvação. E eu quero te dizer, Noé, que através dessa arca você vai vencer. Noé foi humilhado, muitas pessoas o taxaram como louco, mas ele continuou e perseverou. A Bíblia diz que veio a chuva, amado, 150 dias, aproximadamente 5 meses para as águas começaram a baixar. Depois que ela começa a baixar as águas, é que Noé começa a perceber que algumas coisas estão mudando.
Talvez você está há 4, há 5, há 6 meses esperando alguma coisa acontecer da parte de Deus na tua vida, mas eu quero te dizer, meu irmão, que Deus está fazendo essas águas baixarem. Continue na peleja, continue como soldado, não deixe que nada te tire da presença do Senhor, porque Deus é contigo. Essas águas vão baixar e você vai construir a arca da vitória.